Oiê, lindeza, tudo bem? Ó, já sabe, se você tá me assistindo no replay, pula uns 3, 5 minutinhos aí pra frente, que hoje a gente vai bater um papo sobre ciúmes. Então, se você é do time das ciumentas, se você tem umas questõezinhas aí dentro, não sabe muito bem como lidar, não sabe se tem cura, se é um problema seu, se é motivo do outro, se o outro deu motivo pra você se sentir assim, então você tá no lugar certo. Que hoje a gente vai ter uma conversa bem profunda, um bate-papo super legal a respeito disso e não vai mais restar nenhuma dúvida na sua cabecinha sequer sobre esse assunto, tá bom? Vou receber quem tá entrando ao vivo aqui comigo agora. Oi, lindezas, tudo bem? Deixa eu ver quem tá entrando comigo. Robertinha, Bianca, Cris, Lívia. Show de bola, amadas. Ó, pedi aquele favorzinho básico pra vocês. Estão me ouvindo? Estão me vendo bem? Aí tá tudo certo? Manda um joinha aqui pra mim na aba de comentários para eu saber que tá tudo certo. Eu acabei de quebrar o meu microfone. Eu botei ele aqui, fiz uma gambiarra, né? Então, não sei se está funcionando aí, está chiado, vocês estão conseguindo me ver. Alguém me dá um feedback aí antes de eu começar a falar e vocês não estão ouvindo nada. Várias mãozinhas, show de bola, amadas. Então vamos bater um papo hoje sobre ciúme? Me contem aqui, vocês que estão entrando ao vivo comigo. Quem aqui é do time das ciumentas? Quem aqui sofre com o monstrinho do ciúme te dominando? Escreve pra mim aqui embaixo. Quero saber. Quem é você? Se você sente isso, o que rola aí? O que o ciúmes faz com você que você não consegue se controlar? Se você tem uma amiga, uma parceira, alguém que você conheça que vai se beneficiar desse conteúdo, aquela sua amiga, ó, com os ânimos à flor da pele, que não consegue se segurar, que vai atrás do cara, que faz um barraco, enfim, chama ela para participar com a gente hoje, que ela vai aprender bastante, tá bom? Tem um aviãozinho aqui embaixo, mais ou menos aqui, ó, para você encaminhar para ela vir ao vivo com a gente, aprender também, tá? E aí também já sabem, peguem papel e caneta. Aliás, eu falo já sabem, né, gente? Mas tem uma galera nova chegando. Então, ó, para vocês novas que estão chegando aqui no meu perfil, sejam bem-vindas. Toda quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente tem uma live com um tema diferente aí para tratar um pouquinho sobre dores de relacionamento, dores de término, superação, voltar com o ex, enfim. Então, toda quinta-feira a gente tem um tema diferente, tá bom? E aí, te convido a pegar papel e caneta para você anotar, porque sempre tem uma porrada de insight nas nossas lives aqui. Ó, Vivi, mas com classe. Ciúme com classe, né, Vivi? Tá tudo bem, então, tá? O ciúme, ele é inerente, né? Vou contar um pouquinho aqui das perspectivas, mas existem formas e formas de se lidar com ele. Meu namorado é muito ciumento, está estragando o relacionamento. E esse é o grande mal do ciúme, né? Ele corrói os relacionamentos, ele desgasta as relações entre as pessoas. Se vocês tiverem perguntinhas durante a live para me mandar, eu provavelmente vou mutar aqui um pouquinho pra gente focar aqui no conteúdo, depois eu abro pra gente bater um papo. Mas se vocês tiverem perguntas para me fazer a respeito do tema, também tem uma caixinha aqui embaixo com um pontinho de interrogação. Bota ali a tua pergunta, porque ao final da live, se der tempo, eu abro pra gente conversar e pra responder as dúvidas de vocês, tá bom? Meu namorado é muito ciumento, a minha tem muitos ciúmes da minha ex-mulher. Não sei o que fazer. Manda ela vir para essa live aqui, porque é mais fácil ela assistir, né? Então, meus amores, vamos lá, vamos bater um papo. Eu vou desativar aqui só um pouquinho pra gente conversar, tá bom? Mandem as perguntinhas nas caixinhas aqui e depois eu abro para vocês comentarem de novo, só para não me perder aqui, porque senão fica aquela baguncinha e aí eu me perco no meu conteúdo, é importante para eu manter o foco aqui. A verdade é que o ciúme, ele é normal e natural do ser humano, né? Quem nunca sentiu ciúme de alguém, que atire a primeira pedra. Ciúme da ex do atual, ciúme da atual do ex, ciúme de repente dos amigos do cara, dos hobbies dele, do passeio dele, do passatempo dele, do futebol dele com os amigos, do trabalho dele. Mas por quê? De onde vem o ciúme? A gente precisa só fazer uma retrospectiva rapidinha, voltando aos nossos primórdios ali para entender que o ciúme, ele nasce dos nossos instintos mais primitivos. Então, na época que éramos ali pertinho dos homens das cavernas, que estávamos nos descobrindo no mundo, o mundo era
muito cruel, né? Então a gente não tinha, a gente era nômade, tinha que batalhar por comida, batalhar por lugar, por espaço, e os territórios eles eram muito perigosos. Então houve-se aqui, a gente estava saindo do mundo animal para entrar no mundo hominal, né? Estávamos mais para o macaco do que para o homem. Então a gente ainda agia como animais. Se vocês forem parar para pensar, o que os animais eles fazem para marcar território? Eles vão lá, fazem xixi, né, no lugar, marcam algumas vezes com algum odor do corpo, enfim, para mostrar que aquele território é dele. Por quê? Porque ele precisa garantir que ele vai ter um meio de sobrevivência. E ele faz isso através dos instintos. Então, a forma como a nossa mente encontrou de transformar esse instinto de fazer xixi, de deixar o cheiro ali, né, para não vir predadores, para não vir competidores, foi o ciúme. Foi a nossa forma mental de trabalhar esse instinto, né, para chegar até onde a gente chegou hoje. Então, a gente fazia isso, a gente competia por coisas para garantir a nossa sobrevivência. Se eu tô numa floresta ali e tem o cara do meu lado, só tem uma caverna, quem chegar primeiro eu ganho a caverna, entendeu? O outro vai passar frio, vai morrer de fome. Então isso nos acompanha, né? Por isso que é muito desafiador a gente lidar com o ciúme, porque ele é instintivo. Existem algumas áreas do nosso cérebro que mandam em outras. A área mais nova do nosso cérebro, que é a menos desenvolvida, digamos assim, é o nosso córtex pré-frontal, que é a área consciente, a área que pensa, a área que raciocina. Só que essa área ela tem muito menos tempo de atuação em nós do que o nosso cérebro reptiliano, que é o cérebro dos instintos. E o ciúme, ele ativa o nosso cérebro reptiliano. Ele é uma emoção, ele está no sistema límbico, que é entre esses três cérebros. Primeiro é o instintivo, reptiliano, o segundo é o límbico, emocional, o terceiro é o do pensamento racional, que é o neocórtex, o córtex pré-frontal. Então o ciúme ele é uma emoção que ativa um instinto que está lá atrás. É por isso que ele é irracional muitas vezes. Por mais que você saiba que tá tudo bem, que você não vai morrer, que você está segura do ponto de vista fisiológico, ele não tá trabalhando a sua mente pensando aqui, ele tá trabalhando os seus instintos de quando você ou ganhava ou morria, né? Então a gente nesse momento precisava fazer coisas para garantir a nossa sobrevivência. E foi nesse exato momento que se construiu a ideia na cabecinha do ser humano de possuir coisas e defender coisas para garantir a própria segurança. Então, se eu tenho a minha caverna, eu tô mais segura, né? Porque eu não preciso caçar minha caverna todo dia. Se eu tenho a minha comidinha, né, que eu cacei ontem, tá aqui dentro da minha caverna, minha comida, eu estou mais segura, porque eu não vou morrer amanhã. Eu tenho comida e eu tenho caverna para ficar pelo menos um dia, 2 dias, uma semana. Então, a gente foi criando essa crença de que possuir coisas nos faz sentir seguros. E a gente começou com coisas e depois fomos para pessoas. E existe essa crença que foi se construindo dentro de nós e que foi se consolidando de que quando eu ganho, o outro perde, quando eu perco, o outro ganha. Quando eu perco, o outro ganha. Porque naquela época não existe a relação ganha-ganha. Se eu ganho, o outro perde, se ele perde, eu ganho. Então, é um pensamento que faz a gente querer trazer cada vez mais para mim. Quanto mais eu possuo, mais eu me garanto, porque se eu não fizer alguma coisa, enfim, eu vou perder e o outro vai ganhar, vai passar por cima de mim. E aí, tudo bem, naquela época, se a gente for parar para pensar, os nossos bens mais valiosos, né, eram caverna, comida, eram coisas que realmente a nossa vida dependia daquilo. Só que hoje em dia, quais são os nossos bens mais valiosos? Do que as pessoas têm ciúme, né? Posse, efetivamente, carros, roupas e pessoas. Então, existe uma segurança emocional muito mais forte e muito mais arraigada dentro de nós, principalmente de nós mulheres, de que o relacionamento nos traz segurança. Quantas de nós, muitas vezes, não nos pegamos querendo ter um relacionamento para estar tranquila, para estar segura, que agora eu tenho alguém para cuidar de mim, eu não preciso mais sair caçando a minha caverna, né? Agora eu tenho uma pessoa que vai cuidar de mim, agora eu tenho um casamento, agora eu tenho uma família, agora eu tenho algo bem estruturado. E para defender isso, eu ativo o meu ciúme, né? Esse medo da perda que é instintivo.
Só que o ponto é, esse medo da perda, ele não faz mais sentido. A gente precisa trabalhar um pouquinho mais em cima disso, porque se você perder essa pessoa... primeiro ponto, né? A questão da perda, a questão da posse. A gente só realmente perde aquilo que nós possuímos. Só que o que a gente possui de verdade? Vamos fazer essa reflexão, que eu vou depois finalizar a nossa live de hoje com essa reflexão. O que é nosso de verdade? O que é seu? Você nasceu um bebezinho, indefeso, inocente, sem roupa, sem bens, sem nada. Te deram um nome, mas nem nome você tinha quando nasceu. Te deram esse nome, mas você pode ir lá mudar, enfim, né? Tem várias pessoas com nome parecido com o seu, tem várias pessoas com nome igual ao seu. Então, o que é seu de verdade? O que é nosso? Por que será que a gente tem essa necessidade tão grande hoje em dia de ter e conquistar coisas para se sentir seguro, sendo que a nossa segurança básica, muitas vezes, ela está sendo garantida? É claro que quando eu estou numa situação de risco, né, de morte, enfim, tudo bem, é importante eu ter essa preocupação, mas um relacionamento, que segurança isso me traz? Segurança de quê? Vocês percebem o ponto? A gente possuir coisas, possuir pessoas, não faz sentido algum, porque ninguém nos pertence. O nosso direito de nascença, que a gente nasceu com ele e que ninguém nunca vai perder, podem fazer o que quiser com você, podem te prender, podem... Né? A gente pode passar por coisas nessa vida, ninguém tá 100% imune, a gente sabe o mundo que a gente vive, só que ninguém pode tirar a sua liberdade de pensamento, a sua liberdade de consciência, ninguém pode possuir a sua alma, da mesma forma como você não pode possuir a alma de ninguém, você só pode possuir a você. Então, desse ponto de vista, não faz muito sentido, mas traz esse medo muito instintivo. Então, o ciúme, ele nasce daí. Tá, Gabi, entendi, mas assim, como que eu faço para trabalhar isso? Porque eu percebo os meus ímpetos de ciúme na minha vida. Eu percebo um ciúme desesperador em relação ao meu ex-companheiro, que nem tá mais comigo. Se na época que eu tava com ele já não me pertencia, imagine agora que ele nem tá mais comigo, né? Ou ciúme dele com a atual, ou de repente você tem uma pessoa já e tem ciúme da ex do cara, né? Por que que a gente faz isso? Quais são as verdades e as mentiras que estão por trás disso, né? Como que eu faço para lidar com isso efetivamente? E eu trouxe aqui algumas sentenças para a gente discutir sobre isso. Primeira sentença que me perguntam muito, né? Beleza, eu entendi, mas assim, será que todas as pessoas nesse mundo sentem ciúme? E o que a gente pode analisar a respeito disso? Estamos aqui encarnados, buscando a nossa evolução, buscando o nosso aprimoramento pessoal, e não estamos iluminados ainda, né? Ainda temos o nosso cérebro reptiliano, querendo ou não, ele ainda funciona. E trabalhar essa questão vai fazer com que a gente lide melhor com o ciúme de uma forma menos destrutiva para a nossa vida. Então, sim, todas as pessoas sentem ciúme. O ponto é qual que é o nível desse ciúme e o que ele faz com a sua vida. Porque o ciúme, ele é uma emoção, ele é um sentimento, né? Ele está no nosso sistema límbico, ele vem muito sem você querer, ele ativa o reptiliano, ele tem a base ali, mas ele se transforma naquele sentir muito grande que quer que você reaja. A forma como a gente lida com ele é o que vai fazer a diferença. E a forma como a gente se cuida emocionalmente para não deixar ele escapar de uma forma muito grande, dele não se tornar tão grande assim. Então, sim, todas as pessoas podem sentir ciúme, só que existem algumas pessoas que sentem um ciúme estrondoso, sem ter sinais, sem ter efetivamente alguma questão ali envolvida, e existem pessoas que têm um ciúme, uma coisa mais besta, assim. Dando até um exemplo meu. Eu não sou ciumenta. Pouco. Mas eu era muito, muito mais. Só que o que acontece? Às vezes eu até brinco com meu marido, faço umas brincadeirinhas tipo, mas você tá sonhando com não sei o que lá, e porque eu sonhei que você saiu com uma menina X e me largou, porque eu tenho esse histórico na minha vida. Em alguns relacionamentos passados, eu já fui trocada, já fui abandonada, eu já fui traída, né? Só que a partir disso, eu fiz uma construção de o porquê que isso aconteceu,
quais eram os pontos ali que estavam representados naquele relacionamento que eu estava, que mostrava que aquela pessoa não era tão confiável assim, de que ela não estava tão entregue para o relacionamento comigo e de que eu não tinha uma conversa efetivamente para saber o que estava acontecendo. E hoje em dia está muito diferente o nível de relacionamento que eu tenho com o meu marido. Mas apesar disso, às vezes eu fico brincando com ele e tudo mais. Só que já existiram situações que eu fiquei com ciúme. Uma vez, quando a gente estava no começo do nosso relacionamento, só tomar uma aguinha aqui. A ex-companheira dele mandou uma mensagem pra ele, eu tava na academia, eu lembro direitinho desse dia. Chamando ele, acho que ela estava em outra cidade, ou era um amigo deles em comum que era de outra cidade, ele tinha vindo aqui para São Paulo e ela falou, vamos se encontrar, então ela tá fazendo alguma coisa, né, de boa. Só isso, gente, né? Aí ele falou que não podia, tal. Ele me mostrou essa mensagem. E na época eu olhei, por quê, né? Porque a gente sente que o nosso território está ameaçado ali. Quais são os pensamentos que às vezes passam na nossa cabeça? Nossa, mas ela mandou uma mensagem para ele, mas ela foi uma pessoa... E assim, eu sei que ela foi uma pessoa importante na vida dele. Então você já vem aquele pensamento instintivo. Ela foi uma pessoa importante na vida dele, ela chamou ele para sair, será que ele teve interesse? E a gente já começa a se questionar. Mas aí existe uma parte da minha consciência que eu desenvolvi fortemente ao longo dos últimos anos e principalmente através das minhas experiências de relacionamento anterior, que trouxeram à luz do meu córtex pré-frontal, essa parte que pensa, à tona e falou assim, Gabriele, vamos lá. Este cara, ele tá com você, não é verdade? Se ele não gostasse de você, se não fizesse sentido pra ele estar num relacionamento com você, ele não estaria. Primeiro ponto. Segundo ponto, Gabriele, ele te pediu em casamento. Na época a gente não era casado ainda, a gente só tava noivo. Ele te pediu em casamento. Se ele tivesse alguma dúvida de que ele não queria ficar com você, ele não te pediria em casamento, não tem porquê. Eu nunca cobrei ele disso, eu nunca... Nada, né? A gente sempre teve um relacionamento bem tranquilo, as coisas meio que foram acontecendo naturalmente. E aí eu fui me justificando. Terceiro ponto, você é uma menina muito legal, muito interessante. Vocês têm um relacionamento muito bacana, muito saudável. E aí, aquele instinto, aqueles pensamentos doidos, né, que vieram de um lado, eles começaram a murchar e eu dei risada, no final das contas. Então, só que o que foi essa minha parte sábia falando contra essa parte louca aqui, né? Uma parte bem desenvolvida, é uma musculatura. E essa musculatura a gente desenvolve com o treino, com o autoconhecimento, com o desenvolvimento pessoal, com a confiança em você, com a confiança no outro. São uma série de questões aqui, né? E que você consegue controlar isso, tem um jogo de cintura ali para lidar com aquela questão. Então, todas as pessoas sentem ciúme, pelo menos as pessoas que estão encarnadas aqui que não se iluminaram ainda. Os iluminados, eles não sentem, mas não é o nosso caso, tá bom? Então tá tudo certo, esse não é o problema. Sentir as emoções nunca é o problema. O problema é o nível que essa emoção vem, se vem naquele ciúme absurdo, foi um ciúminho, assim, né? Uma coisinha, se é aquele ciúme absurdo que você não sabe controlar e se você tem muitas vezes esse ataque por mínimos sinais, nesse caso aconteceu uma coisinha. Mas tem gente que tem ataque de ciúme sem acontecer nada, né? Ou simplesmente o cara vai sair com os amigos. Sabe um tipo de ciúme que é muito comum? Que eu tive uma aluna que passou por isso? Não é necessariamente, às vezes, o ciúme da pessoa estar com outra mulher, do cara estar com outra mulher. Mas é o ciúme do outro se divertir sem você. Essa minha aluna, ela tinha um namorado, né? E depois eles terminaram e ela queria voltar com ele. E aí, inclusive, um dos fatores que levou ao término foi esse ciúme excessivo dela, né? Por isso que ela também sentia tanta culpa no final da relação e queria tentar se reconstruir de alguma forma para ser uma pessoa diferente no relacionamento que ela queria voltar a ter com ele. E aí, uma das coisas que acontecia é que ela tinha uma vida assim, bem... Estudava pra passar no... Ela era concursada, ela trabalhava na polícia, se eu não me engano. E aí ela estudava pra fazer algumas coisas lá dentro, mas assim, estudava só pra aquilo, né? A vida dela era isso e o namoro, basicamente.
E aí, esse companheiro dela, ele tinha combinado uma viagem com uns amigos há um tempo atrás, antes deles começarem a namorar, só que tinha combinado quando eles não estavam namorando ainda, e eles começaram a namorar, e essa viagem continuou combinada. E quando chegou naquele momento, ele, bom, eu vou pra viagem com os meus amigos. Ela ficou muito puta, mas não assim, tipo, vai ter mulher. Poderia até ser, mas assim, era uma viagem só os meninos. Acho que eles iam pra um sítio, jogar futebol e baralho e essas coisas de, né, que homem gosta. Assim, mulher também gosta, mas geralmente é um universo mesmo masculino. E ela ficou muito mal, porque ela ficou pensando, nossa, mas agora a gente tá junto, você não vai ficar comigo, né? Tipo, e eu? Não, vou com os meus amigos e tudo mais. E aí ele foi pra essa viagem, acho que ele ficou uma semana fora. E ela ficou uma semana contando os minutos pra ele voltar, ela não aguentava mais ficar sem ele. E ela ficou muito puta. Quando ele voltou, eles até tinham combinado de, nesse dia, ele ia almoçar na casa dos pais dela. E ele acabou dormindo mega tarde, porque ele acabou chegando da viagem cansado, bêbado, né? Caiu na cama, só mandou uma mensagem pra ela no dia seguinte. E quando eles se reencontraram, ele chegou cheio de amor para dar e ela, tipo, cascando a cabeça dele. Não, porque é um absurdo, porque não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Reverberando ali toda a mágoa que ela nutriu naquela semana. Por quê? Porque na cabeça dela... E aí pensa se isso não acontece com você ou não aconteceu com você no seu relacionamento passado. Na cabeça dela era tipo, eu não sei me divertir sem o meu ex. Eu não consigo me divertir sem ele. A minha vida é chata. A minha vida é sem graça. E aí quando ele se diverte sem mim, primeiro eu fico com raiva, porque eu não consigo e ele consegue. E aí eu justifico esse meu comportamento como se tipo, eu não consigo porque eu amo ele demais. Eu só me sinto bem com ele, eu acho que é normal, eu acho que é saudável. Então, quando ele se diverte sem necessariamente eu estar ali, eu automaticamente julgo que ele não gosta tanto de mim assim quanto eu gosto dele. Eu julgo que eu gosto mais dele do que ele de mim. E logo eu fico morrendo de medo de perder, porque na minha cabeça é a visão perde e ganha. Se os amigos dele estão ganhando, se ele está ganhando ali naquela situação com os amigos dele, né? A prioridade para ele naquele momento são os amigos, logo eu tenho que perder. E essa é uma visão que a gente precisa muito mudar, virar essa chavinha. Não precisa ser perde e ganha. Pode sim ser ganha-ganha. Inclusive, os relacionamentos que dão certo, que superam o ciúme, que superam outras questões, né, emocionais, enfim, são os relacionamentos que trabalham a questão ganha-ganha. Porque ninguém sobrevive em um relacionamento muito fechado por muito tempo. Vou botar o meu exemplo aqui de novo. Eu tive um relacionamento de 5 anos que ele era muito fechado. Quando eu conheci esse meu companheiro, eu tinha umas amigas e tudo mais, mas aí a gente começou a se relacionar, você tá mega apaixonada, só quer ficar com a pessoa, né, aquela coisa. Então você abre mão de tudo. E aí eu abri, né, por livre e espontânea vontade ali pra fazê-lo feliz, ficarmos juntos e apaixonados, mas depois de um tempo aquilo começou a me fazer falta. Porque depois que passa a paixão, né, você começa a querer mais da vida. Até porque ele nem sempre estava comigo, ele meio que estudava no internato, numa época da vida dele lá. E era mais difícil de vê-lo assim. E aí, ele me podava em várias questões. Ele não gostava muito que eu saísse com amigas, fosse para alguns lugares que ele julgava não ser lugares de mulheres sérias e comprometidas, tipo um bar. Que mulher vai para um bar, não é mesmo? Qualquer tipo de mulher que queira ir para um bar pode ir para um bar. Mas enfim, na época ele falava isso e eu super, tipo, não, é verdade, né? Que tipo de mulher comprometida sai para bar, sai para balada sem um namorado, que absurdo. E ele foi me podando e eu fui aceitando aquilo, né? Por conta do relacionamento, eu queria fazer dar certo, porque ele era mega ciumento e machista em alguns pontos. Só que tanto não funciona esse tipo de relação, gente, porque eu fiz isso por um tempo. Só que chegou um momento da minha vida que eu tava explodindo. Eu falei, pelo amor de Deus, me deixa livre. Chega! Eu quero sair, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer pessoas, eu tenho saudade de ter amigos, assim. E foi nesse momento, foi um dos gatilhos que levou a gente a brigar incessantemente e culminou ao término mais pra frente. Mas todo relacionamento que existe um desequilíbrio, uma posse excessiva do outro, um controle excessivo, né, por querer
manter o outro ali sobre a sua tutela, sobre o seu cárcere privado, digamos assim, não tem como dar certo. O ser humano precisa se sentir livre, ele precisa. O cara, ele precisa estar com você porque ele escolhe estar com você. O ciúme é tão traiçoeiro que ele pode destruir uma relação em que o cara gosta de você. Às vezes você tá com essa pessoa, ele gosta de você, ele quer estar ali, só que você é ciumenta. E aí você começa a tentar controlar, tentar podar, tentar pegar aqui, não sei o quê. O cara vai se sentir violado. Ali, porra, meu, tá ciúme pra cima de mim. E qual que vai ser a tendência natural dele? Se afastar de você. Necessariamente, ele vai começar a te admirar menos. E, consequentemente, pode vir a perder o sentimento que ele tinha por você. Foi um dos fatores que levou ao término dessa minha aluna. Ela era muito ciumenta, muito insegura. O cara não aguentou. Teve um momento que ele falou, chega, Joaninha. Não tô feliz, você tá muito em cima de mim aqui. E foi viver a vida dele. E aí ela ficou tipo, ai meu Deus, tudo culpa minha. Aquela coisa de Marte, né? Se chibatando. Só que na hora de realmente fazer o que tinha que ser feito ali da forma correta, né? E aí vamos continuar, ó, segunda sentença que sempre me falam. O ciúme é um sinal de que se ama demais? Aliás, deixa eu ativar os comentários aqui, eu quero saber as respostas de vocês. O ciúme é um sinal de que se ama demais? Você concorda com isso? Quem ama demais sente ciúme? Coloca aqui pra mim se você acha que é uma mentira ou é uma verdade. Gente, é uma mentira. Por quê? Essa é uma desculpa, é uma justificativa que o ciumento dá pra justificar os próprios comportamentos. O amor, ele não tem a ver com ciúme. O amor respeita, o amor liberta, o amor quer ver o outro feliz. O ciúme aprisiona, o ciúme quer possuir, o ciúme quer ter você só pra ele como uma segurança. A minha segurança emocional é que este cara é meu. E ai da asinha que chegar aqui perto, né? Ele quer possuir porque ele acha que dessa forma ele vai estar bem, ele vai estar vivo, ele vai estar seguro, o ego, né? Quem tem essa manipulação ardilosa aí por trás é o nosso ego, no final das contas, não é a nossa consciência. Só que é uma grande mentira, é uma grande desculpa. O que acontece é que eu falei que todas as pessoas sentem ciúme, certo? Mesmo as pessoas que têm um relacionamento legal. O ponto é que nesse mundo que a gente habita, nessa dimensão, nesse nível de consciência que nós seres humanos temos, todo relacionamento aqui na 3D, neste planeta, tem um pouco de apego. É inevitável, a não ser que sejamos iluminados. Então, mesmo um relacionamento saudável, bacana, ele vai ter muito amor, mas ele também vai ter um pouquinho de apego. Porque somos seres humanos, não é verdade? Eu falo muito do meu relacionamento hoje. Meu relacionamento, ele tem muito mais respeito e liberdade e amor. Mas tem um pouquinho de apego ali, né? Porque não somos iluminados. Eu tenho um pouquinho de ciúme do meu marido às vezes, ele tem um pouquinho de mim. Só que aí a gente tem consciência suficiente para falar, pera aí. Deixa eu sentar aqui e respeitar o direito do outro, né? Porque se o outro quer fazer tal coisa, se o outro não sei o que lá, tá tudo bem. Isso é mais importante. A gente acaba colocando o ciúme no lugar dele, o ego no lugar dele, né? Mostrando, conversando com ele que ele não tem razão. Então, não é um sinal de amor, é um sinal de apego. Quanto mais a gente ama, menos a gente tem de apego, tá? Mas é tipo uma conta assim, 80 amor, 20 apego, mas ele vai estar ali. Não tenha a doce ilusão de que você não vai ser apegada 100%. Não vai ter um pouquinho ali, mas tenha a perspectiva de diminuir ao máximo, para você cada vez mais centrar-se em você. Vou falar isso no final da live, tá dando spoiler já. Terceira sentença. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. No meu caso, meu ex fazia com que eu tivesse, e quando o cara... Vou falar disso. Nogueira Tina. E quando o cara dá motivos pra ciúme? Vou falar disso, amada. Peraí. 1, 2, 3. Droga, não coloquei numerinhos. Deixa eu colocar uns numerinhos aqui. Agora ficou melhor.
Terceira, gente, ciúme é um sinal de insegurança. Verdade ou medo? Verdade ou mentira? Se ciúme é um sinal de insegurança. Sim, ciúme é um sinal de insegurança. Ciúme, ele vem do medo de perder. E assim, de novo, vou repetir 1000 vezes isso pra ficar bem claro aqui. Não tenhamos a pretensão de sermos... de não termos nenhum tipo de apego, nenhum tipo de ciúme, porque é normal da nossa condição humana, tá tudo bem, não se julgue por isso. Só que quanto mais insegura eu sou, mais ciúme eu tenho. Porque como eu não me basto por mim, o exemplo mais incrível pra mim é o dessa minha aluna. Se ela, pensa no caso dela ali, ela tava tipo uma semana em casa, só estudando, chorando, amargurada, comendo, fazendo um monte de coisa horrível, contando no relógio ali os minutos pra ele vir, porque ela não aguentava mais. E o cara tava se divertindo. Insegura. Autoestima uma bosta, sem pilares na própria vida. Se ela aqui, ao invés de ficar fazendo tudo isso, tivesse vivendo a vida dela, saindo com as amigas dela, tocando a vida, sei lá, descobrindo hobbies, projetos, estudando coisas que façam mais sentido pra ela, não que estudar pra nossa profissão não seja legal, mas você só estudar pra aquilo, tipo, cadê o seu lazer, né? Cadê sua diversão? Você só se diverte quando o seu namorado tá do seu lado? E se você não tem um namorado, você se diverte como, né? Então, essa insegurança em si, de não sou uma mulher que me basto, não me sinto bem comigo, às vezes não tô bem com a minha aparência, não tô bem com a minha vida, não tô bem com a minha profissão, não tô bem com o sentido da minha existência, enfim. Quanto menos eu me sinto bem aqui, mais eu vou procurar aqui. Menos dentro, mais eu procuro fora, mais eu vou precisar de validações externas, mais eu vou precisar segurar esse cara. Um outro exemplo que acontece muito aqui é quando a gente começa a se relacionar com uma pessoa que a gente acha muito. Tipo, o cara é muita areia pro seu caminhãozinho, sabe? E aí você tende a ficar muito, muito mais insegura, porque você acha que esse cara ele vai olhar pro lado e vai ter uma menina melhor que você ali. Teve uma aluna uma vez que também ela tava muito insegura porque ela tava namorando com um cara que ele era muito gato. Ela falou, ele é tipo um top model, assim, eu nunca tinha ficado com um cara desse nível. E eu morro de medo, eu acho que, eu não sei por que ele tá comigo no final das contas. Olha isso, ela nem sabia, ela não enxergava o próprio valor nela pelo cara tá com ela. E, gente, a beleza é legal, muito interessante, delícia ficar com um cara gato, né? Agora, não é só isso, na verdade é o de menos. A beleza, ela só atrai, ela é a porta de entrada ali. Agora, o relacionamento, ele não perdura, as pessoas não fazem um relacionamento passar da fase da paixão só com beleza. Então, não adianta de nada, né? Mas ela se sentia muito inferior a ele de alguma forma, ela colocava o cara num pedestal, então ela era muito ciumenta com ele, porque ela achava que a qualquer momento o cara ia achar alguém melhor que ela. Então, se a segurança tá dentro de você, você vai tentar possuir o outro a qualquer custo para poder se sentir um pouco mais segura ali, né? Insegurança vem de segurança, então no final das contas é muito isso também. Quarta sentença, a ausência de ciúme é sinal de desafeto? O que vocês acham? A pessoa que não tem ciúme de jeito nenhum, é sinal de desafeto? Quer dizer que ela não gosta, que ela tá de boa, que ela não gosta tanto assim, que ela não ama tanto assim? Verdade ou mentira? O que vocês acham? Sempre me senti muito insegura. Eu saio com as minhas amigas, mas não confiava nele por já ter sido traída. Lu, a gente vai falar sobre isso. Porque quando a gente sofre por uma traição, também é mais desafiador confiar, né? Sim, 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 sim. Não, olha, a maioria fala que sim. Gente, não necessariamente. Eu falei que sim, é muito normal, é muito comum todas as pessoas terem um nível, pelo menos um nívelzinho de ciúme ali, tá bom? Agora, não necessariamente a pessoa não sentir ciúme significa que ela não te ama. Existem pessoas que são muito desligadas.
A pessoa tá, tipo, vivendo muito presente ali, então ela simplesmente não fica se preocupando. E outra, né, quanto mais a pessoa em si for segura, menos ela vai precisar desconfiar de você. Sabe qual que é um sinal muito, muito, muito mais importante, muito maior, muito mais valioso de amor? A confiança. O que é mais fácil? A gente desconfiar de alguém ou a gente confiar em alguém? Desconfiar é muito mais fácil, né? Confiar, para você realmente confiar, se entregar, tá ali junto com aquela pessoa, você tem que amar muito. Então o amor, ele é sinônimo de confiança e não desconfiança e não o ciúme excessivo. É justamente o contrário. Então não é uma verdade absoluta, tá bom? A gente tem que avaliar outras questões do relacionamento para identificar se tem afeto ou não. Não é o cara simplesmente sentir ciúme de você que vai determinar se ele tem afeto. Inclusive, isso é tão perigoso, se a gente for parar para pensar nos relacionamentos abusivos, né? Principalmente naqueles mais sutis, o abusador, o manipulador, ele é muito ciumento. Mas ele tem ciúme porque ele acha que você é uma posse, você é um objeto. Ele não te ama. Ele abusa de você. E no dia que ele usar você, ele te descarta, joga no lixo e pega outra pessoa para fazer exatamente a mesma coisa. Então, se isso fosse uma verdade, o abusador, o cara abusivo, ele ia te amar muito, né? Mas não é bem assim que funciona. Querer possuir não significa amar. É controle, é ego, é conquista. É uma parte muito mais baixa do ser humano, assim, sabe? Então, não necessariamente. Apesar de que o ciúme é normal, ele não faz parte do amor efetivamente, de gostar efetivamente. Ele vem de bônus, digamos assim, em algumas situações. Mas é porque a gente ainda não aprendeu a se desidentificar totalmente dessa sensação, desse sentimento de posse. Mas quanto mais a gente trabalha para isso, mais a gente se desidentifica disso, tá bom? E aí uma outra questão aqui, a quinta, que eu vou colocar que vocês já comentaram aqui. As pessoas que já foram traídas são mais ciumentas? Algumas pessoas falaram aqui pra mim isso, que são mais ciumentas hoje porque o namorado já traiu. O ex-namorado já traiu. O que você acha? Você acha que as pessoas que já foram traídas são mais ciumentas? Verdade ou mentira? Coloca aqui pra mim. Pra eu ver. Quem foi traído decide se é capaz de perdoar ou vai viver assombrada procurando coisas. Eu não confiava no meu par por conta do passado dele. E quando a insegurança é causada por um motivo de traição? Sim. A Jé colocou que sim, a Carol colocou que sim. A Noelma colocou verdade. O que eu tenho pra falar sobre isso, gente? Não necessariamente. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a gente justifica o nosso ciúme excessivo e doentio por conta da traição. Só que existem muitas pessoas, de verdade, muitas pessoas que são muito, muito, muito ciumentas, sem nunca terem sido traídas. E existem muitas pessoas que foram traídas que não são tão ciumentas assim. Por quê? Porque a pessoa que ela embasa o ciúme dela na traição, ela simplesmente acha que vai acontecer a mesma coisa de novo, né? E ela não consegue perceber o que está por trás da traição. Quando a gente tem um trauma na nossa vida, num relacionamento, eu fui traída, sei lá, meu ex me trocou pela minha melhor amiga, ou o cara me abandonou, ou o cara foi abusivo comigo, né? Traumas de relacionamentos passados. A gente só carrega esse trauma para novas relações quando a gente não entende o que está por trás daquele acontecimento. Quando a gente não entende o que realmente causou aquele acontecimento, o que realmente causou aquela traição, enfim, por exemplo. Então, tive uma aluna que ela chegou para mim e falou assim: Gabi, eu não aguento mais o meu histórico de relacionamento de traição. Todos os últimos relacionamentos que eu tive, eu fui traída. E eu não sei o que está acontecendo. Se eu tenho alguma coisa de errado,
se eu tô atraindo essas coisas pra minha vida, se é karma, se eu vou ter que passar por isso mesmo, porque esse é o meu destino e é ser chifruda mesmo, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a investigar com ela e, gente, o que a gente percebeu ali? Que ela estava entrando nas relações mais ou menos da mesma forma. E aí a gente começou a última relação, como que foi? Como que você conheceu esse cara? Quais eram os indícios que ele dava ali, né? Ah, não, nunca traiu as minhas namoradas, tá, mas... E aí a gente foi conversando de uma forma que ela foi me trazendo sinais de que esse cara, ele era muito imaturo emocionalmente. Ele era uma criança do ponto de vista emocional. E pessoas imaturas emocionalmente não estão preparadas para um relacionamento sério. Um relacionamento sério, ele exige comprometimento, responsabilidade, é para adulto, né? Então, olha só, se eu entro num relacionamento com um cara que é uma criança do ponto de vista emocional, que não tem responsabilidade afetiva, que fala mal das ex-namoradas, que não teve um emprego fixo na vida aos 28 anos de idade, que liga para mim no meio do trabalho para dar chilique, que eu não vou ajudar ele com não sei o que lá, enquanto eu tô trabalhando, ele tá dando chilique no telefone. Você está se relacionando com uma criança. Criança faz o quê? Tem atitudes de criança. Criança trai. Criança no relacionamento. Vocês entendem? Então, você tá entrando naquilo. Então, você vai colher aquilo. Quando você passa por uma situação de traição ou de trauma e percebe que existem sim maneiras de evitar entrar numa cilada de novo, você resgata a sua confiança em você. Porque até então, você tá com aquele olhar, aquele pensamento de que o amor é uma roleta russa, que eu vou ter que dar sorte de encontrar um cara que não me traia. Eu vou ter que dar sorte de encontrar um cara que não abusa de mim. Não é sorte. É você ter consciência do tipo de relacionamento que você está entrando. E isso está no seu controle. Isso te garante a sua segurança interna, a sua confiança. Para que você não entre num relacionamento e seja mega ciumenta. Quantas e quantas de vocês, minhas alunas, seguidoras, às vezes mandam mensagem, porque eu fui traída, não sei o quê. Tá, como que era o começo do relacionamento? Gabi, então, eu comecei a me relacionar com ele e ele tava traindo a ex-namorada dele. Aí você vai falar que deu azar com você também. Você sabia onde você tava entrando? Gabi, eu lembro que no começo do relacionamento eu vi ele mandando mensagem para outras meninas, mas eu não falei nada, porque eu achei que era uma fase que ia passar. Então, meu amor, vamos lá. O ponto não é você entrar numa relação desconfiada, ciumenta, louca. O ponto é por que você entrou na relação. Vocês percebem? Então, assim, não justifica. O ciúme é a justificativa de quem não entendeu o porquê a traição aconteceu. Se você não entendeu, não que não entendeu por quê, né? Tipo, as pessoas têm o livre-arbítrio, claro. Mas você tem que entender a forma como você vai agir diferente para que essa situação não aconteça de novo. Então, se eu sei que nesse relacionamento passado eu entrei numa relação com um cara que já me mostrava que não tinha maturidade emocional, então eu vou ficar bem de olho no próximo. Porque eu falo assim, vou investigar quando eu vou entrar no próximo relacionamento. Se esse novo cara me demonstrar que ele é maduro, que ele é responsável, que ele tem um emprego estável aos 28 anos, né? Não tô falando que o cara precisa, ter dinheiro, não é nada disso, gente, mas o emprego, adultos trabalham, crianças não trabalham, né? O adulto tem responsabilidade, o adulto paga as contas, o adulto vai lá, trabalha, ganha o próprio dinheirinho para poder se sustentar, para poder bancar a casa, para não deixar a mãe pagando as contas pro resto da vida, na verdade, é isso que o adulto faz. E quando o adulto entra no emprego, ele tem que arcar com as responsabilidades e consequências. É dentro do emprego que ele amadurece, porque o chefe dele dá uma comida nele e ele tem que aprender a lidar com aquilo, ele não pode mais ficar emburrado de mimimi como ele fazia com a mãe dele. Então, o trabalho ele ensina muito, muito. Eu agradeço imensamente os anos que eu passei no mundo corporativo, porque foram eles que me prepararam para empreender. Cara, eu era uma criança muito mimada quando eu comecei a trabalhar, muito, muito, muito. E foi o trabalho que me trouxe isso. Então, eu sei que eu não vou entrar num relacionamento com um cara que nunca trabalhou, entendeu? Eu tô pedindo pra me fuder. Pedindo.
Porque se for pra entrar num relacionamento pra ter ciúme, é fácil, né? Eu justifico que, eu tenho ciúme porque eu fui traída, coitada de mim. Não é bem coitada. Não estou justificando, tá bom? Não estou tirando a responsabilidade do cara. Só que as pessoas sempre dão sinais de quem elas são. E muitas vezes a gente entra num relacionamento que a gente sente que vai dar bosta e fica ali, no quentinho. Então você teve uma responsabilidade sobre aquilo. E quando você entende que você teve responsabilidade, você tem o poder nas suas mãos de não permitir que isso aconteça de novo. Então não justifica, tá bom? Então vamos para o próximo. O que vocês acham dessa aqui? Quem procura, acha. Frase típica dos ciumentos. Quem procura, acha. Verdade ou mentira? O que você acha sobre isso? A Lidiane perguntou, sim, mas quando eles dão sinais apenas dentro da relação. Não entendi, Lidiane. Mas se ele dá sinal dentro da relação de que você não pode confiar nele, é o sinal mais claro que existe. Porque às vezes o cara não dá sinal dentro da relação, mas ele dá no contexto. Você tem que observar tudo. O cara ele não é uma pessoa na relação, uma pessoa no trabalho dele. Ele é o mesmo. Só que ele vai mostrar faces diferentes dele à medida que aquilo vai ser mais... vai trazer mais benefícios para ele ou não. Só que se ele conta mentira no trabalho dele, por exemplo... Ele é um cara que mente, então quem garante que quando ele precisar ele não vai mentir para você também? A gente tem que observar a pessoa em todas as áreas, em todos os contextos. Verdade, acho que quer ver. O que seria procurar? Tipo assim, eu Lê Cardoso. Tipo assim, a pessoa, você tá num relacionamento e o cara não deu sinais, aparentemente, né? Só que você é a louca do... Ai, meu Deus, mas vamos certificar, né? Porque, sei lá, você vai lá, dá uma mexidinha no celular dele de vez em quando, só pra garantir. Aí você começa a fuçar nas coisas dele, entra no Facebook dele, começa a perguntar pra ele, nossa, mas você vai sair com seus amigos? Mas pra onde vocês vão? Quem que vai estar? Sei. Mas e não volta a tal hora? E não sei o que lá, sabe assim? Você fica em cima ali da pessoa, mesmo sem a pessoa dar razões. Quem procura acha. Mentira ou verdade? Eu não procuro, mas a amante dava um jeito de me avisar. Pode. É uma situação diferente, né? Você não procurou, mas assim, você desconfiou em algum momento? Você teve ciúme em algum momento? E você guardou esse ciúme? O que você fez? Ou você nunca desconfiou? E quando você comenta assim, dava um jeito de me avisar, me parece que foi mais de uma vez. Tipo, ela sempre te avisava quando ele tava com outra? E a primeira vez você não tomou uma atitude a respeito disso? Eu não entendi. Quem procura acha. Verdade. Verdade até certo ponto. Por quê? O que rola, gente? Não necessariamente o cara, ele... Você faz isso, você tem esse tipo de atitude e comportamento porque você quer se certificar de que você não vai ser feita de trouxa, de otária. Então você pensa assim, bom, se ele não me trai, ok, tá tudo bem. Se ele me trai, eu vou descobrir. Ou se ele me trai, ou se ele tá flertando com outra, né? Então você acha que é uma relação onde você vai ganhar de alguma forma, né? Bom, se eu não descobrir nada, pelo menos eu não descobri nada, mas vai que tem alguma coisa, então eu vou descobrir de qualquer forma. O ponto é, quando você fica muito em cima do cara, quando você fica muito ciumenta, quando você fuça nas coisas dele, esse cara ele vai perceber. Se você olhar uma vez o celular dele, talvez ele não perceba. Agora, se você tem o hábito de fazer isso, você vai transparecer na sua energia, você vai transparecer no seu tom de voz, na forma como você fala com ele, e ele vai se sentir extremamente incomodado. E o que pode acontecer? Aquele caso que eu falei de um cara que gosta de você deixar de gostar. Ele vai cada vez mais perceber que, você não confia nele. Talvez vocês conversem sobre isso, talvez não, mas aí você vai continuar procurando, o cara ele vai perceber, essa menina não confia em mim. Ela não me dá o meu direito de liberdade, né? Ela não me garante o meu direito de liberdade. Parece que eu não estou mais escolhendo estar aqui. Parece que eu estou obrigado a estar aqui com ela. Eu preciso fazer do jeito que ela quer, da forma como ela quer. Eu preciso falar com quem eu vou sair, ou que horas eu vou voltar. Ou, sabe o que eu acho muito chato? Que eu sempre achei muito chato isso. Quando eu saía com uma amiga minha, ela era casada, eu também.
Só que eu avisava pro meu marido, beijo, tchau, entendeu? Se acontecer alguma coisa eu te ligo, senão a gente se fala em casa, acabou. Tô ali no meu rolê com a minha amiga. Da mesma forma, quando meu marido sai com os amigos dele, eu nem, assim, não mando nada pra ele. Se ele me manda alguma coisa, às vezes ele me manda, eu respondo. Agora eu não vou ficar mandando nada pra ele. Ele que curta o rolê dele lá, fale, beba, tipo, é dele. E quando eu tava nesse rolê com essa minha amiga, o marido dela ligava de meia hora em meia hora. Não, tudo bem, amor? Não. É só para saber como é que você tá aí, quem que tá aí, não sei o quê. É tipo querendo garantir que não tinha ninguém lá ou marcar uma presença para que ele não a esquecesse. Gente, pelo amor de Deus, somos adultos independentes, tem que ter uma vida fora da pessoa ali, né? E o cara ficava em cima. Eu achei aquilo um absurdo. Dele ficar ligando. E ela, tipo, ele fica ligando, não sei o que tem que falar, tipo, como se ela fosse um cachorrinho, assim, sabe? Me irritou muito aquilo. E qual que é a percepção que eu tive nesse momento? Cara, eu amo muito meu marido, mas se ele começasse a fazer isso comigo, eu ia ficar puta. Eu ia falar, pelo amor de Deus, te dou motivo pra confiar aqui? Porra, não, né? Não te dou motivo. Então me deixa curtir meu rolê. Depois, quando eu chegar aqui, a gente se fala. Eu ia ficar muito incomodada, eu fiquei incomodada por ela, gente. Então, por que eu falo que quem procura acha, né? Porque quando você começa a ficar muito atrás da pessoa, a pessoa vai querer se afastar de você. Eu me afastaria. Eu, inclusive, não permaneceria. Hoje em dia, não permaneceria mais num relacionamento assim. Porque antes eu já permaneci e eu vi que é um preço que não vale a pena pagar. O valor da liberdade, pra mim, é muito alto. Eu preciso sentir que eu tenho total controle da minha vida. Até por isso que eu saí do mundo corporativo. Eu não suportava a ideia de ter um horário pra trabalhar, metas pra outra pessoa, um chefe pra prestar contas. Mano do céu. Então não venha homem querer me controlar, por mais que eu o ame. Se ele começa a me controlar, eu vou parar de admirar esse cara. E vou me afastar dele assim e vou dar motivo pra ele. Nunca vou trair o cara, né? Não vou trair meu marido se ele começar a fazer isso, gente. Mas o ponto é, eu vou me afastar. E aí ele vai achar o quê? Ele vai achar a separação que muitas vezes ele cavou. Vocês estão querendo entender meu ponto? Muitas mulheres às vezes fazem isso. Tem uma aluna muito querida minha, não sei se ela tá aqui hoje, que ela retomou o relacionamento dela com o ex. E ele havia traído ela no passado, né? Mas aí eles sentaram, conversaram, o cara, mostrou por A mais B, mais C, mais D pra ela, que ele tinha mudado muito, que ele amava muito ela e que ele realmente tinha se arrependido. E tá tudo bem, pessoas cometem erros, tá? Eu já fiz lives e tem vídeos meus sobre traição, de que traição nem sempre é o fim do relacionamento, pelo contrário. Em alguns casos pode ser que o relacionamento, ele renasça das cinzas ali, e foi o caso dela. Só que quando ela voltou imediatamente com ele, ela tinha muito ciúme dele. Ficava de olho no celular, umas coisas assim, né? E aí eu chegava pra ela e falava assim, então, Joaninha, se você continuar assim, você vai perder o seu relacionamento. Ou você confia, ou você não confia. E um relacionamento sem confiança não é nada. Se você vai continuar desconfiando dele, não volte com ele. Você não precisa voltar, você não é obrigada a voltar com ele, se você não confia nele. Ela falou, não, Gabi, eu confio. Eu falei, confia mesmo? Ela falou, confio. Então, lida com esse seu ciúme aí, gata, porque ele não tem fundamento, e de fato eu não tinha. Era umas coisas muito besta, só que ela tava meio que com medo da traição, né, que havia acontecido. Mas ela conseguiu lidar com isso, e hoje tá muito bem com ele. Só que o ponto é, ele começou a ficar muito incomodado, né? Quando ela ficava, às vezes, querendo perguntar a coisa dele, perguntou uma vez pra uma pessoa, tal, que conhecia ele, e ele ficou sabendo, aí ele foi cutucar ela. Se ela continuasse com esse comportamento, ela provavelmente perderia esse cara, tá? Então, cuidado aí. Quem procura acha, assim. 7º ponto. Quem desconfia demais é porque também esconde algo. A pessoa ciumenta, será que ela tem ciúme porque ela também faz umas coisas ali por baixo dos panos, ela também dá umas bolas fora? Vocês acham isso? Verdade ou mentira? Quem desconfia demais é porque também esconde algo. O que você acha? Toda vez que eu tomo água, meu filtro sai, né? Ó.
Triste isso. O filtro podia ficar na cara sempre, né? Oi, Val, lindeza, tudo bem? Ó, Renatinha comentou, nem sempre. A Laure, mentira. Fê, sim. Marcinha, sim, verdade. Rosane, mentira. Lu, mentira. Depende. Kate colocou depende. Jaque colocou mentira, a Paty colocou às vezes. Ó, nem sempre. Pode ser que sim, tá bom? Só que nem sempre. Existem vários fatores que podem levar a um ciúme, né? E um deles que a gente falou aqui é a insegurança. Então, às vezes, essa pessoa que tem muito ciúme, ela nunca, jamais trairia a outra pessoa. Só que ela é muito insegura, por isso que ela deposita a segurança da vida dela, da felicidade dela, do bem-estar dela, no outro estar ao lado dela. Mas pode acontecer, eventualmente. A gente sempre ouve aquelas histórias do cara que tem muito ciúme da menina, porque ele também faz por trás, né? Então, qual que é o meu lema aqui, que eu sempre falo pra vocês? Na hora que a gente vai analisar um caso, o caso da sua vida, por exemplo, não olhe para apenas um fato isolado, tá bom? Porque você vai fazer uma análise muito rasa e tudo a gente precisa analisar na nossa vida, gente. Eu não tô falando que a gente precisa fazer uma planilha e calcular estatísticas, e eu sou zero disso também. Só que a gente precisa aprender a trabalhar um pouquinho mais a nossa parte estratégica da coisa. A nossa parte consciente da coisa, né? Olhando por vários ângulos antes de fechar um diagnóstico. Você não vai no médico, fala para ele, estou com dor de garganta, e ele fala, você está com coronavírus. Não, ele vai fazer 500 exames em você, pergunta, para depois, quem sabe, ficar em 2 diagnósticos, depois que ele te dá o diagnóstico. E mesmo assim ele pode errar, não é verdade? Então, o fato é que a gente precisa também fazer uma análise profunda sobre todas essas questões. A pessoa que desconfia demais, quais outros comportamentos ela tem? Vamos supor que é um cara, sei lá, que desconfia muito de você, teu ex-companheiro, teu companheiro, enfim. Você sente que ele é inseguro em outras questões da vida dele? Ele é uma pessoa que não se posiciona na vida, com o trabalho, com os amigos. Sim, Gabi, ele é muito carente, ele é muito inseguro, ele sempre esteve num relacionamento, é o tipo de cara que emenda um relacionamento no outro, que nunca conseguia ficar sozinho. É o cara que não é realizado com o trabalho dele, é o cara que não tem uma boa relação com os pais. Tá, então pode ser que seja mais a questão de insegurança. Agora, esse cara que tem super ciúme de você, como que ele era com as ex dele? Não, ele traía todas as ex dele, ele era um mulherengo, saía de quarta a domingo, pegava geral, falava que aqueles discursos machistas, né, de que homem é assim mesmo, homem tem hormônio, sei lá, tô exagerando aqui, gente, mas vocês percebem que é bem diferente a situação. Neste caso, pode ser que sim, o cara desconfie de você, porque ele acha que homem é tudo igual, que vai ter um cara que dê em cima de você, e ele faz a mesma coisa, né? Então, faça uma análise completa ali, porque essa não é uma verdade absoluta. Tá bom? Pode ser que sim, mas pode ser que não também. 8ª, ciúme nunca é justificado. Verdade ou mentira? Será que existem casos onde o ciúme ele é justificado? O que você acha? Ciúme nunca é justificado. Verdade ou mentira? Será que vai dar tempo de eu abrir para perguntas? Não vai dar, gente, desculpa. Cara, são 8h58. Eu preciso falar menos nas lives. Vamos mais rapidinho, vai. 2 minutos. Tá, vamos lá. Gente, mentira. O ciúme, ele pode ser justificado sim, porque o outro dá sinais, né? Então, se você tá num relacionamento com uma pessoa que, sei lá, teve uma pergunta que eu recebi esses dias assim, o cara curte todas as fotos dos Instagram de outras meninas, ele sai de perto de mim pra atender o telefone, eu já vi ele flertando com outras pessoas. Peraí, né? Opa! Temos motivos aqui para sentir ciúme, não é verdade? O ponto é, o que você faz com esse ciúme? Você fica em cima do outro ou você toma uma atitude? Porque só o ciúme, só a cobrança não vai consertar o seu relacionamento. De novo, ou você confia ou você não confia. E sem confiança você não tem um relacionamento. Então tome uma atitude, caso o outro te apresente sinais de que ele é um cafajeste que vai te trair ou tá te traindo, entendeu? Não permaneça a continuar nesse relacionamento.
No final das contas, gente, o ciúme ele é uma emoção valiosa, que ele alerta a gente dos perigos. Só que a gente precisa entender o que está por trás dele, se existem sinais de fato ou se é a minha insegurança. E tirar o nosso centro do outro. Se eu tenho um centro de segurança no outro, eu estou me iludindo. E eu sempre vou sentir ciúme, porque tudo que está fora de mim pode ir embora. Um relacionamento, uma casa, um trabalho, um ente querido. Então, a solução é você trazer o seu centro para você, tá bom? Amadas, tá super rapidinho, aqui eu tenho 20 segundos, mas eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Se você curtiu, tira um print aqui, ó, e posta nos seus stories marcando meu nome, que eu vou ficar muito feliz de saber que eu contribuí um pouquinho mais para sua noite, tá bom? Um grande beijo no seu coração e até semana que vem que a gente tem mais. Tchau, tchau!